Você já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo, mas as coisas simplesmente não acontecem? Você pede, mentaliza, deseja com todas as forças e nada muda. Pior, às vezes parece que a vida anda para trás, como se o universo estivesse completamente surdo aos seus pedidos. Milhões de pessoas no mundo inteiro se sentem assim, frustradas, desacreditadas. Algumas chegam a pensar que a espiritualidade é uma ilusão, ou que o problema está nelas. Mas, e se o problema não for você? E se a forma como estamos pedindo for o verdadeiro obstáculo? Existe uma diferença sutil, quase imperceptível, entre pedir e receber. E essa diferença muda absolutamente tudo. Nas próximas palavras, vamos explorar uma verdade profunda e pouco dita. A maioria das pessoas está se comunicando com o universo do jeito errado. E o preço dessa comunicação mal direcionada é alto. Custa tempo, energia e esperança. Mas há um caminho. Uma chave esquecida que, quando girada, começa a destravar portas em silêncio. E quando você a coloca em prática, os sinais surgem. Às vezes, em menos de 24 horas. Não é coincidência. E você está prestes a entender por quê. A ideia de pedir ao universo não é nova. Ela atravessa séculos e culturas, aparecendo em tradições espirituais, religiões, filosofias orientais e até em movimentos modernos como a lei da atração. Todos falam de algum modo sobre o poder do desejo, da intenção e da fé. Mas algo curioso acontece quando olhamos para os resultados. Enquanto alguns relatam transformações impressionantes, outros permanecem estagnados, repetindo afirmações e visualizações sem nunca verem a vida sair do lugar. É aqui que surge uma pergunta inevitável. Por que parece funcionar para uns e não para outros? Será sorte? Destino? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Para entender essa resposta, precisamos ir além das frases prontas e explorar um ponto negligenciado na maioria dos ensinamentos. O universo não responde à sua linguagem racional. Ele responde à sua vibração. E é exatamente aqui que começa a grande virada. Porque a forma tradicional de pedir, cheia de ansiedade, escassez e expectativa, carrega uma frequência que contradiz o próprio desejo. Pedimos por abundância, mas vibramos carência. Pedimos por amor, mas vibramos solidão. E o universo, neutro, apenas espelha o que encontra. Essa é a chave esquecida. E foi exatamente essa percepção que começou a moldar a jornada de nomes que mudaram a forma como vemos a realidade. Neville Goddard, Wayne Dyer, Florence Scovel Shinn, entre outros. Todos eles passaram por um ponto de ruptura. Um momento em que perceberam que a maneira de pedir precisava mudar radicalmente. É nesse momento de ruptura que nossa história se aprofunda. Nem sempre foi assim. Mesmo os grandes nomes da espiritualidade moderna começaram exatamente como a maioria de nós, pedindo com fervor, desejando com intensidade, esperando por respostas que não vinham. Neville Goddard, por exemplo, viveu momentos de profunda frustração antes de compreender o que hoje é considerado um de seus maiores ensinamentos. No início, ele orava, visualizava e esperava. Mas os resultados não apareciam. Foi então que, num momento de desilusão, ele começou a observar algo diferente. Pessoas que pareciam mais despreocupadas, confiantes e serenas, essas sim colhiam resultados surpreendentes. Não porque pediam melhor, mas porque vibravam diferente. A virada aconteceu quando ele abandonou o hábito de pedir e passou a viver mentalmente como se já tivesse recebido. Ele descobriu que a sensação do fim cumprido era mais poderosa do que qualquer oração ansiosa. Não era mais sobre desejar, era sobre habitar o estado de quem já possui. Wayne Dyer, outro nome essencial nesse campo, também passou por um processo semelhante. Cresceu em um orfanato, enfrentou dificuldades financeiras e emocionais. Sua busca por sentido o levou à espiritualidade, mas ele também tropeçou na armadilha de pedir com desespero. Somente quando compreendeu que você não atrai o que quer, mas sim o que você é, sua vida e seus ensinamentos começaram a alcançar um novo nível de profundidade e impacto. Essas histórias mostram um padrão.
o ponto de virada quase sempre vem após o colapso de um sistema antigo de crenças. Quando a maneira comum de pedir falha, a alma é forçada a buscar outro caminho. E é aí que começa a verdadeira transformação. Mas o que exatamente eles descobriram? Que ideia tão simples e tão poderosa redefiniu tudo? A descoberta que une essas histórias, e que frequentemente passa despercebida por quem vive no automático, é ao mesmo tempo simples e profundamente transformadora. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você acredita com convicção. E mais ainda, ele responde ao que você sente como verdade, mesmo que jamais tenha dito isso em voz alta. É no silêncio da sua consciência que a criação realmente começa. Esse é o ponto de ruptura com tudo que aprendemos sobre pedir, rezar ou desejar. Durante muito tempo fomos condicionados a suplicar, como se o universo fosse um juiz, e nós, réus tentando provar que merecemos um pouco de bondade. Mas essa visão cria uma distância entre você e o que deseja, entre o Criador e a criação. E é justamente essa distância que mantém muitos paralisados. A lei da atração, embora popular, é frequentemente reduzida a uma fórmula simplista de repetições positivas e quadros de visualização. Pense positivo e o universo trará o que você quer. Mas a realidade é mais sutil e muito mais exigente. Porque não se trata de pensar, mas de vibrar. Quando você pede algo ao universo, mas lá no fundo duvida que merece, sente ansiedade ou carência, o que está vibrando é a ausência. E é isso que o universo devolve. A vibração da falta, do medo, da expectativa tensa. É como sintonizar uma estação de rádio. Se sua frequência está no canal da escassez, é impossível captar as músicas da abundância. E é aqui que entra um dos ensinamentos mais poderosos e ao mesmo tempo mais negligenciados de Neville Goddard. Assuma o sentimento do desejo realizado. Não basta desejar com palavras ou visualizar com imagens. É preciso sentir-se como alguém que já vive aquilo que deseja. Tornar-se, internamente, a pessoa que já conquistou aquilo. E fazer isso não por 2 minutos antes de dormir, mas como um novo estado natural de ser. A mente subconsciente, aquela que realmente dirige sua vida, não distingue entre o que é real e o que é intensamente sentido como real. Para ela, emoção é comando. Imaginação é criação, e repetição emocional é manifestação. Esse princípio confronta diretamente a visão tradicional de oração como súplica ou barganha. Aqui, não se pede esperando que algo venha de fora. Aqui, você vibra como se já fosse, e o universo apenas espelha o que você já se tornou por dentro. Esse é o verdadeiro salto quântico. Não o de mudar sua realidade, mas o de mudar a sua identidade interna. Deixar de ser o pedinte para se tornar o co-criador. Deixar de se ver como vítima da sorte ou do azar. E começar a enxergar que a vida que você vive é, em grande parte, reflexo do que você tolera sentir como verdade. E quando isso é compreendido, não apenas como teoria, mas como prática diária e emocional, as mudanças não apenas acontecem. Elas acontecem com velocidade, porque você deixa de resistir, você deixa de duvidar e começa, enfim, a permitir. Mas talvez a pergunta que mais ecoa agora na mente de quem ouve tudo isso seja: ok, mas como transformar essa compreensão em algo prático, direto e que funcione de verdade? E mais ainda, como fazer isso gerar resultados claros, visíveis, talvez até nas próximas 24 horas? A transformação começa com um ajuste quase imperceptível, mas revolucionário. Parar de pedir e começar a viver como se já tivesse recebido. Isso não significa enganar a si mesmo ou negar a realidade presente, muito pelo contrário. Significa mergulhar conscientemente em um novo estado emocional, compatível com aquilo que você deseja experimentar. Porque a realidade que você vive é moldada menos pelas circunstâncias externas e mais pela sua vibração interior. Imagine por um instante, se hoje, exatamente agora, seu maior desejo tivesse sido realizado, o que mudaria?
qual seria sua primeira ação ao acordar? Como estariam seus pensamentos, seus gestos, a forma como você caminha ou olha para as pessoas? Que tipo de conversa teria consigo mesmo quando ninguém mais está ouvindo? Esse é o verdadeiro segredo: antecipar o estado vibracional daquilo que você deseja até que ele se torne sua nova base emocional. Porque quando o corpo, a mente e o coração entram em coerência, você para de apenas sonhar e começa a manifestar. Para ajudar nesse processo, 3 práticas se destacam. Simples, mas incrivelmente poderosas, quando aplicadas com presença e constância. Visualização sensorial. Não se trata apenas de criar imagens na mente. Trata-se de sentir a cena. Imagine-se vivendo seu desejo com todos os sentidos. Ouça os sons ao redor. Sinta a temperatura do ambiente. Toque os objetos. Sinta texturas. Respire o ar daquele momento. Quando você torna a visualização tão vívida que seu corpo reage emocionalmente, sua mente subconsciente não distingue se aquilo está acontecendo ou é apenas imaginação. E para ela, emoção é comando. Quanto mais real for para os seus sentidos, mais rapidamente o universo responde. Gratidão antecipada. Comece a agradecer como se já estivesse vivendo o que deseja, mas não de forma mecânica, e sim com emoção verdadeira. A gratidão tem o poder de alinhar seu campo energético com a vibração da abundância. Quando você agradece pelo que ainda está a caminho, você demonstra confiança, e confiança abre as portas. Obrigado porque isso já está acontecendo. Essa simples frase, sentida no coração, pode mudar a trajetória de um dia, ou de uma vida inteira. Desapego consciente. Talvez o mais desafiador de todos. Porque significa soltar o controle. Não o controle sobre suas ações, mas o controle sobre como e quando as coisas vão acontecer. É deixar de lado a ansiedade, a obsessão pelos resultados e permitir que o universo atue nos bastidores. O desapego não é desistência, é maturidade espiritual. É saber que seu papel é vibrar, agir com coerência e confiar. A fé verdadeira começa onde termina a necessidade de garantia. E aqui está o ponto de virada. Quando você adota esse novo estado, um estado de presença, confiança e gratidão, as sincronicidades começam a surgir. Pequenos sinais, coincidências quase inacreditáveis. Pessoas que surgem no momento certo, oportunidades inesperadas, ideias que parecem cair do céu. E sim, muitas vezes, isso acontece em menos de 24 horas. Não é mágica, é alinhamento. Você não está mais nadando contra a corrente da sua própria resistência, está fluindo com ela. E quando isso acontece, o tempo deixa de ser um obstáculo. Porque o universo não precisa de longos processos quando encontra um canal desobstruído. Mas é preciso estar disposto a encarar uma verdade fundamental. Você não é apenas quem pede, você é quem cria. Essa não é uma responsabilidade leve, é uma revolução silenciosa e profundamente libertadora. E se isso é verdade, então talvez reste apenas uma pergunta. O que você está criando agora sem perceber? Nem todos estão prontos para aceitar essa ideia. Para muitos, é mais confortável acreditar que há algo ou alguém decidindo por eles. Um destino inflexível, uma sorte cega, uma divindade externa que concede ou nega conforme sua própria lógica. Assumir que somos coautores da nossa realidade é inspirador, mas também assustador. Porque nos obriga a encarar o fato de que muitas das nossas limitações são autoimpostas. E aqui surgem questionamentos legítimos. Então tudo o que me aconteceu de ruim fui eu que criei? Não necessariamente. Nem tudo está sob nosso controle consciente. Existem traumas, condicionamentos, padrões herdados, mas é justamente por isso que esse conhecimento é tão poderoso. Ele não nega o passado, mas nos dá ferramentas para transformar o presente e reescrever o futuro. Comparado com visões mais tradicionais, esse pensamento se aproxima muito de filosofias como o estoicismo, que ensina que não podemos controlar o que acontece fora,
mas podemos escolher como reagimos por dentro. Ou ainda do budismo, que convida à presença, à atenção plena e à não identificação com o sofrimento. A diferença é que, aqui, a proposta vai além da aceitação. Ela toca a criação consciente. Não é apenas sobre suportar a realidade, é sobre moldá-la de dentro para fora. E isso, no fim das contas, nos leva de volta ao começo. Você não está pedindo ao universo errado. Você está pedindo da forma errada. O segredo não é gritar mais alto, mas sintonizar melhor. E quando essa sintonia acontece, o universo responde. Às vezes em silêncio, às vezes em forma de coincidência. E quase sempre muito mais rápido do que você imagina.